Boa noite a todos. Retomando, os nossos estudos, aqueles que acompanham a nossa página do Cefacis no Facebook, deve ter visto o aviso na semana passada. Semana passada eu estive impossibilitada por problemas de saúde de fazer os nossos estudos na terça, na quarta e na quinta. Por isso que hoje eu iniciei dizendo que nós estamos retomando, os nossos estudos. Muito bem. Nós estamos estudando o capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de adoração. Então, nós vimos na primeira parte que a lei de adoração, ela não existe para que nós possamos adular a Deus, ele não precisa disso da nossa parte, mas o adorar a Deus eleva o nosso pensamento e faz com que nós possamos nos aproximar do Senhor. E vimos também, falamos um pouquinho, algumas questões sobre a adoração exterior, finalizamos esse subtítulo. E hoje iniciamos o terceiro subtítulo de Kardec, que na verdade tem uma só questão, que é sobre a vida contemplativa. Então, na questão 657, Kardec vai perguntar: tem perante Deus algum mérito os que consagram a vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Ou seja, Kardec quer saber se tem alguma validade, perante Deus e perante a nossa evolução, uma vida dedicada à contemplação, uma vida dedicada à meditação, à oração silenciosa. E por que ele pergunta isso? Porque durante séculos nós viemos interpretando, muitas vezes, buscando o isolamento na busca da própria evolução, na busca da santificação. Então, ele quer saber se isso é válido. Respondem os espíritos: não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, os espíritos são muito claros nessa questão. É claro que aí, nessa inutilidade, não estão incluídos aqueles irmãos que, dedicando-se a uma vida monástica, eles têm tarefas em benefício da comunidade. Não só da comunidade interna, mas muitas vezes têm tarefas em relação à coletividade onde se encontram instalados, atendem crianças, prestam assistência médica, assistência espiritual, assistência muitas vezes também social. Então nós não estamos falando destes, que são monges, que são clérigos, que são freiras, que têm sim um trabalho em benefício da coletividade, não obstante dedicarem-se muito à meditação e à contemplação. Então estes, o Senhor saberá apreciar o quanto de utilidade, o quanto de obras eles estarão fazendo, crendo-se cristãos ou budistas, na busca de fazer o bem e do aperfeiçoamento moral. Essa questão de Kardec é daqueles que só fazem isso. Então aí os espíritos são categóricos, e firmes, que não há utilidade nenhuma numa vida dedicada exclusivamente à meditação e à contemplação. Bom, aí Kardec traz um novo subtítulo ainda dentro deste capítulo sobre a lei de adoração, que são questões e respostas relativas à prece. Então vamos lá. Questão 657. 658, tá? Aí tá errado. Eu marquei errado. Pronto, achei. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então isso nós já tivemos oportunidade de falar muito,
que toda essa ritualística exterior, né? Todos estes mecanismos que nós, principalmente encarnados, nos utilizamos para cultuar a Deus, para adorar a Deus, ou para buscar novas forças junto à espiritualidade, tudo isso, na verdade, não tem valor por si. Só tem valor em relação à nossa intenção. Aquele mecanismo, muitas vezes, é o propulsor da nossa vontade. Age como um dínamo, né? Da nossa concentração, da nossa interiorização, de silenciar as nossas almas, a fim de que nós possamos entrar em comunhão mais íntima com o Pai. Então, aqui, mais uma vez, os espíritos ressaltam a questão da intenção, ou seja, só é válida a prece quando ela é feita com sentimento, com o coração, quando você está pensando naquilo que você está falando, ou que você está acompanhando mentalmente a oração que mentalmente você está fazendo. Ou seja, aquelas orações repetidas, automáticas, num número incontável de vezes, essa oração, na ligação que possui em relação à intenção com Deus, não tem valor. Ela pode ter valor se ela funciona como um mantra. Então, de tanto repetir, eu consigo silenciar um pouco a minha alma, e aí eu vou entrar em um momento de comunhão com Deus. Mas, se eu fico só repetindo, automaticamente, e o meu pensamento, muitas vezes, se encontra distante. Estou pensando o que eu vou fazer depois, nos problemas que eu tenho de resolver, né? A roupa que eu vou usar, né? O que eu tenho, que horas amanhã são os meus primeiros compromissos, a minha oração não está tendo valor algum. Continuam eles. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ou seja, mais uma vez aqui os espíritos estão ressaltando aquilo que Jesus chamou a atenção há mais de 2000 anos atrás em relação aos saduceus e fariseus, né? Que gritavam as suas orações, as suas ladainhas em alta voz no templo, mas isso não tinha valor, porque, na verdade, eles não eram sinceros, eles eram orgulhosos, eram fúteis, eram egoístas. Então, mais uma vez, os espíritos vêm dizer, olha, primeiro, você inicia um processo íntimo de reconhecimento da divindade, de reconhecimento diante dos erros que você comete. Você inicia no seu íntimo o exercício que nós estamos chamados a fazer para sermos homens novos, para que nós possamos abraçar as lições de Jesus no tocante ao respeito, à caridade, à solidariedade, à compreensão, à tolerância, à paciência, para que dentro desta sinceridade que nos motiva a modificação íntima, nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração sincera. Porque se nós não nos propomos a nada disso, e se para nós a prece é tão somente um cumprimento de uma obrigação social, não vai ter valor. Questão 659. Pergunta Kardec. A prece é um ato de adoração? Eu comecei pela resposta. Kardec vai perguntar: qual o caráter geral da prece? Quer dizer, mas o que é exatamente a prece? A prece é um ato de adoração. Nós já vimos lá na questão primeira desse capítulo segundo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que através da adoração nós buscamos nos religarmos a Deus, né? Então a prece é um ato de adoração, ou seja, a prece é um ato dessa busca de elevar o nosso pensamento a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir
e agradecer. Em geral, a gente pede, mas nós não podemos nos esquecer de louvar e de agradecer a Deus, porque estamos vivos, porque estamos recebendo incontáveis bênçãos, encarnados e desencarnados. A dádiva da vida imortal é bênção, impagável. Então, nós temos que nos recordar sempre de, nas nossas orações, nos motivarmos por estes 3 caminhos. A nossa oração não precisa ser longa, não precisa ser com palavras belas, não precisa ser uma prece escrita, uma prece decorada. Ela pode ser uma prece e deve ser uma prece sentida, no qual nós elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo tudo que temos recebido, solicitando a Ele o auxílio que temos necessidade, e ao mesmo tempo louvando a sua bondade, a sua justiça e a sua sabedoria, mesmo quando nós temos dificuldade de compreender. Porque vejam só, não é porque nós já estamos no século XXI e temos contato com incontáveis esclarecimentos prestados pelos Espíritos, temos aí a nosso dispor as mensagens, as lições iluminadas de Jesus, que nós já compreendemos tudo. Não. Mesmo nós espíritas, que eu costumo dizer somos excelentes questionadores, graças a Deus. Então não aceitamos tudo, nós precisamos buscar as razões, a nossa fé deve ser raciocinada, como já dizia Kardec. Mesmo para nós, nós não possuímos todas as respostas. E muitas vezes vamos nos deparar, na nossa vida, com dificuldades, às quais não conseguimos responder. E invariavelmente podemos nos situar naquela situação assim, mas por que isso? Mas por que comigo? O que será que eu já fiz ou que eu deixei de fazer para que eu esteja vivenciando essa dificuldade, esse desafio hoje? Ou por que ainda porque é fácil para mim fazer isto, agir dessa forma, e é tão difícil para mim modificar-me nesse quesito? Então, nós espíritas fazemos estas perguntas. E para todas, nós podemos ter respostas gerais dos espíritos, nos mostrando a justiça e a compaixão divinas absolutas. Mas não temos as respostas específicas dos nossos casos particulares. Vamos ter que aguardar. Vamos ter que muitas vezes aguardar o nosso desencarne para que nós possamos acessar os nossos arquivos da memória no inconsciente, ou mesmo para que os nossos benfeitores possam nos prestar esclarecimentos das grandes questões que muitas vezes nós levaremos dessa vida. O que quer dizer que nós estamos em constante evolução. Os próprios espíritos responsáveis pela codificação, eles deixam claro que eles não dizem tudo. E a doutrina espírita faz questão de reafirmar-se sempre que é uma doutrina evolutiva, progressiva, não foi dito tudo. Não vai ser dito tudo até o final do ano, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 100 anos, porque ela está intimamente ligada à busca do ser, ao conhecimento do ser imortal. Ou seja, é incalculável o que nós ainda não sabemos. A sabedoria de Sócrates é exatamente essa. Só sei que nada sei. Eu não sei se vocês sabem a história, claro que resumida, sobre essa passagem de Sócrates. Então, ele foi elogiado como o homem mais sábio de seu tempo. E ele duvidou disso. E aí ele, então, incumbiu-se pessoalmente de fazer uma pesquisa junto na Grécia, né, ao mundo que ele, então, conhecia da antiguidade. Então, ele foi e procurou muitos artistas e perguntou-lhes, né, quem eram os mais sábios. E cada um defendia, dentro da sua ciência, da sua arte, que era superior ao outro. Então, o matemático achava que a ciência matemática era superior a qualquer outra. O filósofo achava que a filosofia era superior a qualquer outra. E assim por diante, né? Aqueles que faziam da arte a sua vida, né? Os escultores, os músicos, achavam então que a arte, que era a expressão da beleza, era superior a todas as demais.
E ele foi percebendo que cada um deles sentia-se isolado dos demais porque achava que a sua opção era a que lhe traria maior sabedoria. E ele foi percebendo que todos estavam muito enganados. E aí então ele concluiu: talvez eu seja o homem mais sábio da Grécia, sim, porque só eu sei que nada sei. Então é mais ou menos isso que nós espíritas vivemos. Então, o movimento da oração, que é o tema de hoje, dessa noite, da prece, é o movimento em que reconhecemos a grandiosidade de Deus. E, ao mesmo tempo, que a Ele estamos submissos, submetidos, né? Mas há um equilíbrio nos nossos sentimentos, nas nossas posturas, porque, ao mesmo tempo que reconhecemos a grandiosidade de Deus e que nunca iremos alcançá-lo porque ele é único e é a potência sublime, nós não podemos nos esquecer que Jesus nos falou: vós sois deuses, deuses com D minúsculo, podereis fazer o que faço e muito mais, que nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Então a nossa oração tem que ter esse equilíbrio, o reconhecimento e a submissão a Deus, ao mesmo tempo a gratidão por tudo aquilo que temos vivido, todas as experiências alegres e tristes, mas também um pedido para que o Senhor nos auxilie, para que nós possamos fazer brilhar as nossas potencialidades, reconhecendo então em nós a capacidade de superação, o esforço que nos compete na obra da criação. Bom, na questão 660, Kardec vai perguntar: a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, nós que buscamos a Deus com sinceridade, muitas vezes com palavras curtas, breves instantes nas nossas vidas, mas que fazemos disso um hábito, porque também a prece deve ser um hábito. Assim como nós precisamos beber água para nos mantermos hidratados, assim como nós precisamos nos alimentar para mantermos em funcionamento harmonioso o nosso corpo físico, nós precisamos da prece como alimento das nossas almas, do nosso espírito, porque nós somos espíritos imortais. Este corpo é temporário, ele vai passar. O nosso espírito é eterno. E ao nosso espírito nós precisamos alimentar através das boas energias, das luzes superiores, as quais nós acessamos através da prece. Nós falamos um tempo atrás, já não me recordo quantas aulas atrás, mas já tivemos várias vezes a oportunidade de falar nos nossos estudos sobre a sintonia, falar sobre energia, falar que nós convidamos, né, os espíritos que compartilham conosco dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas ações, que vêm em nosso auxílio, seja ele para o bem, ou seja ele para o desequilíbrio. Então, através da nossa prece, nós conseguimos melhorar a nossa vibração, melhorar a nossa energia. Por mais que estejamos vivenciando dificuldades, no momento da prece, nós deveremos exercitar o nosso pensamento para que ele se eleve a Deus. Então, nós não precisamos ficar nos lamentando, não devemos ficar nos lamuriando, fazendo com que a nossa comunicação com Deus seja uma eterna reclamação. Não, é preciso que nesse instante, que seja por instantes, nós elevemos o pensamento para louvar, para pedir e para agradecer, melhorando a nossa vibração. Momento imprescindível que deve ser diário, porque é momento em que a espiritualidade benfeitora se aproxima de nós, nos alimenta com novas energias vindas do Altíssimo, para que nós tenhamos mais força para cumprir as tarefas, enfrentar os desafios e as dificuldades. E isso vale, não pensem vocês, só para o encarnado, não. Todos os espíritos. Nós vamos ver perfeitamente nas obras psicografadas, ou mesmo através das instruções que os espíritos espontaneamente fazem nas mediúnicas,
que a espiritualidade superior também eleva seu pensamento num hábito que se adquire salutar, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos felicidade, para que nós tenhamos coragem, para que não nos sintamos sós, para o enfrentamento das experiências em todos os planos da vida. Bom, questão 660A. Kardec vai perguntar: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? E aí eu pergunto, né, para vocês, dentro dos comentários que a gente já fez até aqui, né? Vale muito, mas que tipo de oração que é essa que é muita, né? É aquela dos fariseus e dos saduceus, que Jesus já chamou atenção, né? Porque era da boca para fora. Era muitas vezes para mostrar exteriormente, para aparentar uma moralidade, né? Para aparentar uma religiosidade que no íntimo não possuem, não possuíam, né? Então é o mesmo caso. Passam-se os milênios, permanecem muitas vezes as grandes imperfeições da criatura, né? E em relação, então, a essa pergunta de Kardec, os espíritos vão responder: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estado de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Então, em relação então a essa conclusão final dos espíritos, você tem dois pacientes, né, cuja doença é a imperfeição moral. E aí o médico, que é Jesus, receita: olha, você deve elevar o seu pensamento a Deus todos os dias para que você encontre mais harmonia no seu ser. Mas olha, é preciso que você observe que não basta só ficar falando. Você tem que interiorizar as lições da bem-aventurança, do reino dos céus que você há de construir em você mesmo, para que você possa viver. E assim, orando, vivendo, sentindo o bem, você há de evoluir. E aí um paciente observa isso e o outro só faz a parte exterior. Ou seja, só ora ritualmente, exteriormente falando. Ele esquece de trabalhar o seu sentimento e de trabalhar as suas ações. Então você veja, o problema não é do remédio, que é o convite da vida eterna trazido por Jesus. O problema é a forma como nós, pacientes, né, seres imperfeitos, homens e mulheres imperfeitos, fazemos uso das lições que ele nos trouxe. É muito interessante que desde o início, né, no nosso grupo mediúnico de estudos, eu costumo me colocar toda a equipe diante da espiritualidade, principalmente dos espíritos que são atendidos, como exatamente iguais a nós mesmos. Então, nós, médiuns encarnados, não somos em absoluto melhores que nenhum dos espíritos que são atendidos, obsessores, perturbados, suicidas. Somos absolutamente iguais. A única diferença, e essa diferença é exatamente o que nos motiva a ali nos reunirmos, é que nós já possuímos um remédio. Nós sabemos de um remédio que nós estamos tomando lentamente, à base do nosso esforço, dedicação e disciplina, que é a mensagem de Jesus. E nós queremos dividir esse remédio. Então, o nosso diálogo com as sombras, vamos dizer assim, o nosso diálogo com a espiritualidade é para que nós possamos dividir a medicação, porque nós ainda não estamos curados. Nós, encarnados, não estamos curados em definitiva, é por isso que estamos aqui. Somos espíritos ainda jungidos a um planeta de provas e de expiações, em uma longa transição e dificultosa transição. Então, nós estamos recuperando, né? Então, nós só queremos dividir a medicação
com a espiritualidade, que muitas vezes vem lutando contra Jesus há milênios. Então, nós podemos falar o quê? Olha, nós somos iguais a vocês. Olhe para nós, mas nós estamos conseguindo manter a duras penas um pouco de harmonia, um pouco de equilíbrio, conseguimos nos manter corajosos, mantemos a esperança, porque acreditamos nas lições de Jesus, que são um medicamento para todos nós. Então, nós queremos dividir com vocês, porque somos absolutamente iguais. Bom, continuando, na questão 661, Kardec vai perguntar: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Eu já fiz alguns comentários nesse sentido em lições anteriores. Vamos à resposta e depois comentamos mais um pouquinho, porque já estamos no término do nosso estudo de hoje. Respondem os espíritos a Kardec: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então é por isso que a doutrina espírita, ela vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Não é só a caridade material, nós já falamos sobre isso. A caridade no seu amplo aspecto, de amor ao semelhante, de fazer ao outro que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos, que possamos falar com o outro que gostaríamos de ouvir, né? Que possamos ofertar a nossa solidariedade quando, por nossa vez, gostaríamos também de receber a solidariedade alheia quando atravessarmos desafios e dificuldades. Ou seja, a caridade é você irmanar-se, é você situar-se num plano de igualdade, não? Então é esse trabalho que eu falei para vocês, que eu defendo na mesa mediúnica, de que somos iguais e que estamos dividindo com os espíritos as orientações que estamos recebendo por nossa vez. É o que deveremos fazer no plano dos encarnados entre nós, é nos irmanarmos, nos colocarmos igual. Então a caridade é esta solidariedade simples, profunda. Então nós não devemos nos preocupar em ficar repetidamente pedindo perdão a Deus. Na verdade, Deus, força sublime, inteligência suprema, força cósmica, criadora, ele não se ofende conosco, porque ele é perfeito. Só se ofende aquele que tem imperfeições. Dia chegará em que também nós não nos ofenderemos como espíritos superiores que seremos com as agressões que venhamos a sofrer. E por ora, então, todo o trabalho e o exercício pessoal de cada um de nós é de renovação. Se nós erramos, vamos corrigir. Se até aqui nós viemos cultuando sentimentos, emoções e ações que hoje reconhecemos desarmonizadas com a lei divina, que nós tenhamos tempo de corrigi-las. Se não encarnados, quando desencarnados, nós prosseguiremos na educação de nós mesmos. Então nós podemos sim pedir perdão a Deus, mas conscientes de que, na verdade, o exercício para que esse perdão se efetive, perdão diante das leis divinas, é a modificação de nós mesmos. Não basta o arrependimento. É preciso também a reparação. Nós, espíritas, não podemos nos esquecer desse lema. Bom, eu encerro aqui hoje o nosso estudo. Agradeço a presença da Maria Lúcia, do Rogério, do Carlos Caiafa, de todos aqueles que nos acompanham, né? Acompanham os nossos estudos através do Facebook e através do YouTube também. Hoje uma amiga falou assim: olha, não estão postando mais seus estudos no YouTube, você está sabendo? Eu falei: olha, infelizmente a semana passada eu adoeci e não pude publicar, não fiz os 3 estudos, né? Essa semana eu estou retomando. Então agradeço a todos que acompanham de boa vontade, pacientes com as minhas limitações, os nossos estudos. Espero que vocês estejam gostando. Aguardo vocês amanhã, quarta-feira, às 7 horas, para mais um estudo rápido. Uma boa noite a todos.